Capítulo 12. França. Após o protesto de Espira e a confissão de Augsburgo, seguiram-se anos de conflitos e trevas. Enfraquecido por divisões, o protestantismo parecia fadado à destruição. Entretanto, quando o imperador parecia triunfar, foi surpreendido pela derrota. Foi forçado a pelo menos estender tolerância às doutrinas que tanto quisera destruir ao longo da vida. Viu seus exércitos serem desperdiçados em batalhas, seus recursos se exaurirem e muitos reinos ameaçarem se revoltar ao passo que a fé que havia tentado cumprir crescia por toda parte. Carlos V estava batalhando contra o poder onipotente. Deus dissera: haja luz, mas o imperador havia tentado manter a escuridão intocada. Desgastado com o longo conflito, abdicou do trono e se refugiou em monastério. Muitas das regiões da Suíça ou cantões aceitaram a fé reformada, mas outras se agarraram aos ensinos de Roma. A perseguição resultou em guerra civil. Zuglio e muitos outros que haviam aderido à reforma caíram no sangrento campo de Capela. Roma estava triunfante e muitos lugares parecia prestes a recuperar tudo que havia perdido. Deus, porém, não havia abandonado sua casa, nem seu povo em outras terras. Levantou obreiros para levar a reforma adiante. Na França, um dos primeiros a receber a luz foi Jacques Lefebvre, professor na Universidade de Paris. Ao pesquisar literatura antiga, sua atenção se voltou para a Bíblia e ele introduziu alguns alunos ao estudo do livro sagrado. Lefebvre havia começado a preparar a história dos santos e mártires de acordo com as lendas da igreja e já tinha feito progresso considerável quando, pensando que a Bíblia poderia ajudá-lo nesse projeto, começou a estudá-la. Ali realmente encontrou santos, mas não do tipo apresentado pelo calendário da Igreja Católica Romana. Desgostoso, deixou de lado a obra que ele mesmo havia se designado a fazer e passou a se dedicar ao estudo da Palavra de Deus. Em 1512, antes de Lutero ou Suglio haverem começado a obra da reforma, Lefebvre escreveu: é Deus quem dá pela fé a justiça que somente pela graça nos justifica para a vida eterna. E ao passo que ensinava que a glória da salvação pertence somente a Deus, também afirmava que o dever da obediência pertence ao ser humano. Alguns dos alunos de Lefebvre ouviram com atenção suas palavras e continuaram a declarar a verdade por muitos tempos depois da voz do mestre silenciar. Um deles foi Guilherme Farel, filho de pais religiosos e um devoto seguidor de Roma. Ele era zeloso em destruir todos aqueles que se opunham à igreja. Mais tarde contou: eu rangia os dentes como um lobo furioso sempre que havia alguém falar algo contra o Papa. No entanto, a adoração aos santos, o culto em altares e o adorno de relicários santos com presentes não conseguiam levar paz a seu coração. A convicção do pecado veio sobre ele e nenhum ato de penitência era capaz de extingui-la. Ele ouviu as palavras de Lefebvre: a salvação é de graça, é somente a cruz de Cristo que abre os portais do céu e fecha as portas do inferno. Por meio de uma conversão semelhante à de Paulo, Farel deixou a escravidão da tradição e passou a desfrutar a liberdade dos filhos de Deus. Em vez de ter coração assassino de um lobo, é espreita
Ele voltou, segundo relata, tranquilamente, como um cordeiro manso e inofensivo, com o coração totalmente afastado do Papa e entregue a Jesus Cristo. Ao passo que Lefebvre espalhou a luz para seus alunos, Farel saiu para pregar a verdade em público. Uma autoridade da igreja, o bispo de Meaús, logo se uniu a eles. Outros professores se aliaram à proclamação do evangelho e conquistaram seguidores, desde os lares dos artesãos e camponeses até o palácio do rei. Armand de Francisco aceitou a fé reformada. Com grande esperança, os reformadores guardavam com expectativa o momento em que a França seria ganha para o Evangelho. Na língua francesa, suas esperanças, porém, não se concretizaram. Provas e perseguições estavam à frente dos discípulos de Cristo. Entretanto, um período de paz interrompeu o decorrer dos acontecimentos, permitindo que reunissem forças para enfrentar a tempestade vindoura, e a reforma fez rápido progresso. Lefebvre começou a traduzir o Novo Testamento e, na mesma época em que a Bíblia luterana em alemã saía do prelo, em Uteberg, o Novo Testamento em francês foi publicado em Meaús. Logo, os camponeses de Meaús tinham as sagradas escrituras. Os trabalhadores nos campos e os artesãos nas oficinas alegravam seus labores diários, conservando sobre as preciosas verdades da Bíblia. Embora pertencesse à classe mais humilde, os plebeus sem escolarização, que trabalhavam duro, o poder reformador e exaltado da graça divina era visível na vida deles. A luz que se acendeu em Miaús enviou seus raios para lugares distantes. Todos os dias crescia o número de conversos. Por um tempo, o rei conteve a ira da hierarquia da igreja, mas os líderes papais finalmente prevaleceram. As fogueiras foram acesas e muitos testemunharam da verdade em meio às chamas. Pelos nobres corredores do castelo e do palácio havia pessoas da realeza que valorizavam a verdade acima das riquezas de posições e até mesmo da própria vida. Louis de Berquim vinha de berço nobre, era dedicado aos estudos, polido nas maneiras e de moral imaculada. Ele coroou todas essas outras virtudes olhando para o luterismo com ódio especial, mas Deus o guiou à Bíblia e ele ficou surpreso ao encontrar ali não as doutrinas de Roma, mas a de Lutero. Então se entregou à causa do Evangelho. Os apoiadores de Roma na França o colocaram na prisão por heresia, mas o rei o libertou. Por anos, o rei Francisco vacilou entre Roma e a Reforma. As autoridades papais encarceraram Berquim 3 vezes, porém, em todas, o rei mandou soltá-lo, recusando-se a sacrificá-lo ao ódio dos líderes da igreja. Berquim recebeu repetidas advertências quanto ao perigo que ameaçava na França e apelaram para que ele seguisse os passos daqueles que haviam encontrado segurança no exílio voluntário. A ousadia de Berquim. Contudo, o zelo de Berquim só se fortaleceu. Ele decidiu partir para medidas mais ousadas. Além de se posicionar em defesa da verdade, ele atacaria os erros. Seus adversários mais ativos eram os monges cultos do Departamento de Teologia da Universidade de Paris, uma das mais elevadas autoridades eclesiásticas da nação. Com base nos escritos desses doutores, Berquim extraiu 12 proposições e declarou publicamente que eram contrárias à Bíblia, apelando ao rei que agisse como juiz da controvérsia. O rei ficou feliz por ter a oportunidade de humilhar o orgulho daqueles monges arrogantes. Então ele ordenou que os religiosos católicos defendessem sua causa usando a Bíblia.
Pouco auxílio encontrariam nessa arma. Tortura de fogueira eram as armas que melhor sabiam usar. Eles se viram prestes a cair no abismo para o qual tinham a esperança de empurrar Berquim. Começaram a olhar em volta em busca de um meio de escape. Na mesma época, uma imagem da Virgem que ficava na esquina de uma das ruas foi mutilada. Multidões se aglomeraram no local, lamentando com ira. O rei ficou profundamente chateado. Isso é fruto das doutrinas de Berquim. Proclamaram os monges. Tudo está prestes a ser lançado abaixo. A religião, as leis e o próprio trono por essa conspiração luterana. O rei se retirou de Paris, deixando os monges livres para fazer o que quiserem. Berquim foi julgado e condenado à morte, para impedir que Francisco intervisse e o salvasse. Exultaram a sentença no mesmo dia em que foi pronunciada. Ao meio-dia, uma grande multidão se reuniu para testemunhar o acontecimento e muitos ficaram pasmos ao ver que a vítima escolhida vinha de uma das melhores e mais corajosas famílias de nobres da França. Perplexidade, indignação, escárnio e ódio amargo escureciam o rosto da crescente multidão, mas em uma face nenhuma sombra repousava. O Martim só tinha consciência da presença do Senhor. O rosto de Berquim brilhava como a luz do céu. Ele vestia uma capa de veludo, uma jaqueta de cetim adamascado e calças douradas. Estava prestes a testemunhar de sua fé na presença do Rei dos Reis e nenhum sinal de lamento contradiria sua alegria. À medida que a procissão se movia vagarosamente pelas ruas lotadas, o povo observava com espanto seu olhar de alegre triunfo. Diziam: ele parece alguém sentado em um templo meditando somente em coisas santas. Berquim na estaca. Na estaca, Berquim tentou proferir algumas palavras ao povo, mas os monges começaram a gritar e os soldados a bater suas armas. Assim, o barulho sufocou a voz do Martim. Dessa maneira, em 1529, a autoridade eclesiástica mais elevada da culta Paris deu ao populacho da França revolucionária de 1973 o exemplo abominável de reprimir no cadafalso as palavras sagradas dos que estão à beira da morte. Berquim foi estrangulado e seu corpo consumido nas chamas. Os mestres da fé reformada partiram para outros campos. Lefebvre seguiu para a Alemanha. Farael voltou para sua cidade natal no leste da França, a fim de espalhar a luz no lar de sua infância. A verdade que ele ensinava encontrou ouvintes. Logo foi di, logo foi expulsos da cidade. Viajava então de vila em vila, ensinando em casas e prados escondidos. Encontrava abrigo nas florestas e em meio às cavernas rochosas que conhecerá quando menino. Assim como nos dias do apóstolos, a perseguição tinha servido para o progresso do evangelho. Afastados de Paris e de Meaús, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Dessa maneira, a luz encontrou caminho em muitas províncias remotas da França. Um grande homem. Em uma das escolas de Paris havia um jovem calado e pensativo, conhecido por sua vida irrepreensível, seu vigor intelectual e sua devoção religiosa, sua inteligência e seu esforço o transformaram no orgulho do colégio, e as pessoas achavam que João Calvinho se transformaria em um dos mais eficazes defensores da igreja. Mas um raio de luz divina invadiu as paredes do escolasticismo e das superstições que envolviam Calvino. Olivetan, primo de Calvino, havia se unido à reforma. Os dois discutiram juntos as questões
que afligiam a cristandade. Olivetan ou humanos inventaram, na qual nos salvamos por meio de cerimônias e boas obras, e outra é a religião revelada na Bíblia, que nos ensina a procurar salvação somente pela livre graça de Deus. Não aceito nenhuma de suas novas doutrinas, exclamou Calvino. Você pensa que eu vivi no erro a vida inteira? Todavia, quando ficou sozinho em seu quarto, Calvino pensou nas palavras do primo. Viu-se sem intercessor na presença do justo e santo juiz. As orações aos santos, as boas obras, as cerimônias da igreja, nada disso tinha poder para expiar pecados. Confissões e penitências eram incapazes de reconciliar o pecador com Deus. Fogueira impressionante. Certo dia, quando por acaso estava em uma praça pública, Calvino testemunhou a queima de um herege. Em meio às torturas dessa morte herenda e sob a terrível condenação da Igreja, o Martim demonstrou fé e coragem, as quais o jovem estudante dolorosamente constratou com o próprio desespero e a escuridão que sentia. Ele sabia que os hereges fundamentavam a fé na Bíblia, decidiu estudá-la e descobrir o segredo da alegria deles. Nas Escrituras, Calvino encontrou a Cristo. Ó Pai, clamou, o sacrifício de Jesus aplacou tua ira, o sangue dele levou minhas impurezas, sua cruz tirou minha maldição, sua morte fez expiação por mim. Tu tocaste meu coração para que eu me afastasse em desgosto de todos os outros méritos, a não ser os de Jesus. Calvino então tomou a resolução de dedicar a vida ao Evangelho, mas era de natureza tímida e queria se dedicar nos estudos. No entanto, os apelos fervorosos de seus amigos finalmente o fizeram concordar em se tornar professor público. Suas palavras eram como orvalho que cai para refrescar a terra. Na época, ele estava em uma cidade provinciana sob a proteção da princesa Margarida, que amava o Evangelho e estendia sua proteção aos discípulos da verdade bíblica. A obra de Calvino começou com as pessoas dentro de seus lares. Aqueles que ouviam a mensagem levavam as boas novas aos outros. Calvino prosseguiu estabelecendo o alicerce das igrejas que produziram testemunhas destemidas da verdade. Paris receberia mais um convite para aceitar o evangelho. A cidade havia rejeitado o chamado de Lefebvre e Farel, mas novamente todas as classes da grande capital ouviram a mensagem. O rei ainda não havia se posicionado por completo ao lado de Roma contra a reforma. Margarida resolveu pregar a fé reformada em Paris. Ela ordenou que um ministro protestante pregasse nas igrejas. Quando as autoridades papais proibiam que isso acontecesse, a princesa abriu o palácio. Foi anunciado que todos os dias seria pregado um sermão e o povo estava convidado a comparecer. Milhares se reuniam diariamente. Então o rei ordenou em duas das igrejas de Paris fossem abertas. Nunca antes a cidade fora tão tocada pela palavra de Deus. Temperança, pureza, ordem e diligência começaram a tomar o lugar da embriaguez, imoralidade, das contendas e da ocasionalidade. Embora muitos aceitassem o evangelho, a maioria do povo o rejeitava. Os líderes que favoreciam o papado conseguiram retomar sua influência. Mais uma vez as igrejas foram fechadas e as fogueiras se acenderam. Calvino continuava em Paris.
Por fim, as autoridades dedicaram levá-lo para as chamas. Ele não fazia ideia do perigo que corria quando amigos entraram apressados em seu quarto com a notícia de que havia oficiais a caminho para prendê-lo. Naquele mesmo instante, ouviram uma forte batida na porta exterior. Não havia nenhum momento a perder. Alguns amigos detiveram os oficiais à porta, enquanto outros ajudaram o reformador a descer pela janela. Ele foi às pressas para a cabana de um trabalhador amigo da reforma, disfarçado com as roupas de seu anfitrão e com uma enxada no ombro. Calvino começou sua jornada. Viajou para o sul e mais uma vez encontrou refúgio no território da princesa Margarida. Calvino não conseguiria permanecer inativo por tanto tempo. Assim que a tempestade se acalmou um pouco, ele partiu para um novo campo de atividade em Poitiers, onde algumas pessoas já eram favoráveis a novos pontos de vista. Gente de todas as classes ouvia o evangelho com alegria. À medida que o número de ouvintes cresceu, os reformadores pensaram que seria mais seguro se reunir fora da cidade. Como ponto de encontro, escolheram uma caverna na qual as árvores e rochas dependuradas os mantinham completamente escondidos. Naquele lugar recluso, eles liam e explicavam a Bíblia. Lá, os protestantes franceses celebraram a ceia do Senhor pela primeira vez. Aquela pequena igreja enviou vários evangelistas fiéis para outros lugares. Mais uma vez, Calvino voltou para Paris, mas encontrou quase todas as portas fechadas para sua obra. Por fim, decidiu ir para a Alemanha. Logo depois que saiu da França, os protestantes enfrentaram problemas. Os reformadores franceses resolveram convocar a nação inteira por meio de um golpe ousado contra as superstições de Roma. Cartazes atacando a liturgia da missa foram espalhados por toda a França na mesma noite. Esse movimento zeloso, mas desprovido de sabedoria, deu aos católicos romanos o protesto de que precisavam para destruir os hereges, classificando-os como agitadores perigosos para o trono e para a paz da nação. Um dos cartazes foi afixado na porta do quarto de dormir do rei. A ousadia sem precedentes de infiltrar essas mensagens chocantes na presença real deixou o monarca furioso. Ele expressou sua raiva nessas terríveis palavras: prendam sem distinção todos os suspeitos de luterismo. Exterminarei todos. O rei decidiu colocar sua influência completamente ao lado de Roma.